Pode ser sim. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós terminaremos, pela graça e misericórdia de Deus, o capítulo 17 deste fascinante livro, onde nós veremos e identificaremos as cabeças da estátua. Nós já vimos em 2 capítulos anteriores a mulher, uma mulher prostituta, que está assentada na besta. A mulher foi o primeiro capítulo, a besta foi o segundo, de maneira que, de forma coerente, né? E da maneira como o texto apresenta, nós veremos hoje as cabeças da besta, tá bom? Não será um estudo conclusivo, a gente vai apresentar a visão mais coerente, conectando Daniel capítulo 2, capítulo 7 e principalmente Apocalipse 12, 13 e 17, tá bom? E a gente vai falar de outras propostas interpretativas sobre a identificação das cabeças, tá bom? Para isso, vamos fazer uma oração. Irmão Misael vai orar por nós. Querido Deus que estás nos céus e também conosco, segundo a tua promessa, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estaria o Senhor também. É exatamente essa promessa que estamos reclamando agora nesse momento, que o Senhor se faça presente conosco através do Espírito Santo para clarear nossa mente, para dar entendimento e a gente ter habilidade para praticar os ensinamentos proféticos, especialmente nos momentos tão solenes que estamos vivendo. A gente possa entender bem o Apocalipse 17, as cabeças que vamos entender hoje, para honra e glória do teu nome, e divulgar essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Esse é o nosso prece, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos aqui rapidamente recapitular só os pontos essenciais mesmo, tá bom? Do que nós falamos nos capítulos anteriores, sobre a mulher e a besta. Sobre a mulher, né? A mulher prostituta, ela é oposta, se contrapõe à mulher pura, de Apocalipse 12. Então, são símbolos de igrejas, uma pura, os filhos de Deus, e a outra, os seguidores do inimigo, que existem desde tempos antigos, tá bom? Nós não podemos pensar que apenas estamos lidando com a última versão da igreja, tanto pura quanto desviada da verdade, nos últimos dias, tá bom? Se fizermos isso, estamos desconectando o que está intrinsecamente amarrado entre esses 2 capítulos, Apocalipse 12 e 17, tá bom? Então, a história de ambas igrejas se projeta ao longo da história e elas são inimigas, né? Uma da outra, tá bom? Então, é óbvio, quando nós focarmos no Apocalipse 17, nós vamos dizer que a versão da mulher nos últimos dias terá uma estrutura política assentada no Vaticano, como nós estamos vindo e explicando nos estudos anteriores, tá bom? Mas isso não significa que a Igreja Católica seja unicamente a mulher que se encontra sentada na besta, tá bom? Mais detalhes sobre isso nós explicamos em 2 capítulos anteriores do nosso estudo. Esse é um ponto chave, muito importante. Um outro ponto é nós relembrarmos que o foco está dado na introdução do capítulo, ou seja, é a condenação dessa mulher que está assentada sobre muitas águas. Então, águas é o ponto-chave para nós definirmos os momentos era, foi, da besta, né? Não é, e será ou virá para a perdição, ok? Então, essas águas fluem, se secam e voltam a fluir. Quando fluem, geram perseguição. Quando fluem, existe união da igreja com a política. E como é que nós situamos o momento cronológico desta visão? Utilizando a dica que Apocalipse 17:1 nos dá. Um dos 7 anjos, né? Qual dos anjos? Se são 7 pragas com 7 anjos. Aquele que está envolvida na sua taça da ira de Deus, o elemento simbólico águas. Dessa maneira, como nós estudamos também as 7 pragas, identificamos que o 6º anjo é aquele que derrama
a sua taça sobre o rio Eufrates. Um rio tem águas, e aqui diz que essas águas se secaram. Então, o momento cronológico da visão é quando João é levado, né? Creio que eu resgatei, não coloquei esse slide. É quando João é levado ao momento onde a besta está num deserto, ou seja, não são as águas que formam o seu corpo, tá bom? Ou seja, o momento em que João vê é quando a besta não é, ou seja, ela não tem no seu corpo águas que sustentem a perseguição, ok? Então, a maneira de recapitulação, né? A besta é de uma cor escarlate, vermelho, tem nomes de blasfêmia, já estudamos tudo isso. Tem 7 cabeças, 10 chifres. Ela era, não é e será. É intrigante, mas nós vamos entender o que que é isso, né? É também o oitavo, essa sétima cabeça, embora a besta não tenha 8 cabeças, ela vai receber a autoridade de 10 chifres. Vamos entender o que é isso. Depois, esses 10 chifres, né, que são poderes, eles odiarão a prostituta, né, a meretriz. E o reino será quitado, né, da besta, tá bom? Então, dito isso, nós precisamos lembrar também que existem 3 bestas em questão em Apocalipse 12, um dragão, em Apocalipse 13, uma besta que surge do mar, e em Apocalipse 17, uma besta que sustenta uma mulher, ok? Nos 3 casos, nós temos um sistema de poderes, porque cabeça na simbologia apocalíptica representa poder, reino. Então, o foco de Apocalipse 12, um exemplo, na verdade, né? Apocalipse 12, o foco não é a identificação das cabeças, nem Apocalipse 13. Porém, em Apocalipse 17, é dada uma ênfase à identificação das cabeças. 5 caíram, uma a 7ª será por pouco tempo, né? Mas Apocalipse 12 já nos identifica pelo menos uma das cabeças. De que maneira? Qual é a cabeça que jogou águas para matar a criança da mulher que estava grávida? É Roma Imperial através da ação de Herodes, né? Quando a criança, o Messias, Jesus nasceu, logo em seguida o poder romano imperial, representado por Herodes, tentou assassinar a Jesus, tá bom? Então, as demais cabeças não são tratadas, não são identificadas, mas ali, Apocalipse 12 já nos dá um legado, nos passa uma mensagem muito clara. Qual é a mensagem, em termos de identificação das cabeças, que Apocalipse 13 nos passa? O foco é que há uma das suas cabeças que foi ferida de morte. Vocês se lembram? Ela vai recuperar a sua ferida mortal e ela depois fará uma aliança com uma besta que surge da terra. Então, uma das suas cabeças já é identificada em Apocalipse 13 como sendo Roma papal, tá bom? De maneira que, ainda no contexto de que um sistema de poderes, né, várias cabeças que aparecem nessa besta, agora o foco de Apocalipse 17 é a condenação dessa mulher, tá bom? Quando ela retornar a adquirir poder através dessa fornicação entre política e religião, e ela configurar uma cura da ferida mortal, né, da cabeça que foi identificada em Apocalipse 13, logo depois que ela começar a perseguir novamente por pouco tempo, ela será condenada, tá bom? Então, cada um dos capítulos repete e avança, fornece mais detalhes e avança no tempo, como vocês têm visto aqui, tentando resumir, tá bom? Nós representamos, né, nós fazemos parte da comunidade adventista do sétimo dia, e aqui nós abrimos também, de forma muito transparente, né, que a posição da Igreja Adventista do sétimo dia em relação à identificação das cabeças é a seguinte: em vista de que a inspiração não indicou que se deve entender que as 7 cabeças representam 7 nações particulares e não especificou nenhum momento desde o qual devem ser calculadas, este comentário, estamos falando do comentário bíblico adventista, né?
considera que a evidência é insuficiente para garantir uma identificação dogmática delas. Então, o- a posição oficial da Igreja Adventista é: ela não identifica as cabeças. Então, ela deixa aberta a possibilidade para que estudiosos, né, teólogos, irmãos da igreja possam tentar identificar essas cabeças. E nós estamos com esse humilde propósito, seguindo uma sequência desde a série de Daniel e de Apocalipse para fazer uma proposta. Não é definitiva, mas pelo menos aqui mais conectada com esses capítulos, com esses livros, tá bom? Então, por isso que a gente vai apresentar outras interpretações e os prós e contras, pontos fortes, pontos fracos de cada uma delas, tá bom? Diferente de todos os outros demais estudos, nós sempre apresentamos a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação ao Apocalipse 12, 13, a marca da besta e todos os demais. A gente sempre trouxe um material mais para enriquecer, né? Mas sempre reforçando a posição da Igreja Adventista. Em relação a este assunto, não há uma posição definida, nós não estamos errando tentando propor uma opção, né? Mas não estamos dizendo que ela vai ser definitiva, é isso daqui, acabou, é só quando a gente, quando a gente for ver o cumprimento dos tempos e da profecia que nós poderemos confirmar ou não esta interpretação, tá bom? Um ponto fundamental, assim como foi relembrado das mulheres, né, que existem ao longo da história, é que nós temos, por providência e não coincidência, né, que o número das cabeças destas três bestas é o mesmo. São 7 cabeças e o número dos chifres também é o mesmo, tá bom? Então, as três bestas têm, cada uma delas, 7 cabeças e 10 chifres. A de Apocalipse 12 é um dragão vermelho. A de Apocalipse 13, ela tem uma aparência de um leopardo. A de Apocalipse 17 é escarlata, né? Uma tonalidade vermelha. A grande pergunta aqui é: nós temos então 21 cabeças e 30 chifres para identificarmos, ou elas são as mesmas? Pelas conexões, pelo avanço na simbologia, na interpretação, né, pela solidez da integração entre esses capítulos, nós entendemos de que todas as 7 são as mesmas. Nós não precisamos resolver um quebra-cabeça de identificação de 21 poderes, tá bom? Apenas precisamos identificar 7 cabeças, né, 7 poderes e 10 chifres, tá bom? Então, não há necessidade da gente se complicar, porque não é coerente. A simbologia dessas bestas nos indica que se nós identificarmos 7 cabeças, seja do dragão ou da besta que surge do mar, nós eh, vamos poder inferir automaticamente que são as mesmas cabeças de Apocalipse 17, tá bom? E é isso que nós faremos, tá bom? Nós já identificamos uma delas de cada uma das de Apocalipse 12 e 13, né? Se você já tem percebido a linha que nós vamos seguir. Outro detalhe, né? Qual é o foco de atuação de cada uma dessas bestas? Em Apocalipse 12, o foco é o dragão atuando antes dos 1260 anos. Esse período corresponde ao período escuro e Idade Média, onde a Igreja Católica, né, conectada com a política, perseguiu os santos. Então, como eu disse, né, a besta que jogou a água de uma das suas bocas para ferir o filho da mulher ocorreu antes dos 1260 anos, que começou no ano 538. Então, o foco é de um poder atuando antes desse período profético. No caso de Apocalipse 13, o foco é esse poder atuando durante os 1260 anos, tá bom? Essa besta teve poder até que a sua cabeça foi ferida de morte. No ano de 1798, nós estudamos isso, né, num estudo específico, a Revolução Francesa proferiu uma ferida mortal
ao poder papal, e então isso configurou a ferida de morte. Qual é o foco, então, da besta de Apocalipse 17? Será após os 1260 anos e numa última fase de perseguição contra a igreja verdadeira, tá bom? Então vejam, há uma repetição, mas há um avanço na linha do tempo dos detalhes que a simbologia profética nos traz, ok? Qual é outro legado, qual é outra mensagem que vem junto de Apocalipse 13, neste slide aqui destacado? É que existe um poder que surgiu da terra, que é uma besta com aparência de cordeiro, né? Perdão, é uma besta que não tem uma aparência de um animal, mas tem dois chifres como de cordeiro, tá bom? E fala como dragão. E nós identificamos no correspondente estudo, correspondente link e gravação, que esse poder são os Estados Unidos da América, ok? E que justamente a união do papado, né, do Vaticano com os Estados Unidos definirão a imagem da besta e a criação da marca da besta, ok? Então, este poder é chave também para nós conectarmos ele em Apocalipse 17, sempre trazendo, olha, o que que esses capítulos anteriores estão nos dizendo em relação à identificação de poderes do mal que vão atuar pouco antes e durante a perseguição dos filhos de Deus no futuro, tá bom? Então, estamos trazendo legados e mensagens que esses capítulos anteriores ao capítulo 17 estão nos trazendo. Você se lembra que a gente fez um paralelo entre a besta que surge do mar e o chifre pequeno de Daniel capítulo 7? Ambos são o mesmo poder. A cabeça ferida de morte, né? É Roma papal atuando por 1260 anos de perseguição e depois tendo o seu juízo, né, interrompido através de um juízo de Deus, interrompendo essa perseguição, tá bom? Então, o que que Apocalipse 13 está nos dizendo? Vá para Daniel 7 para usar dos símbolos dos animais, né, onde esse chifre foi colocado, para você receber auxílio na simbologia de Apocalipse 13 para identificar os poderes das cabeças, tá bom? Se nós, por consequência, né, por uma questão de efeito dominó, falarmos dos animais de Daniel 7, nós precisamos lembrar que eles estão intrinsecamente conectados com os símbolos de Daniel 2, porque a cabeça de ouro da estátua é a mesma representação do leão, ambos representam Babilônia. O peito e os braços de prata são representados por um urso, né? Um braço mais forte, o urso tinha um lado mais levantado. O quadril de bronze, representado por um leopardo, aqui Medo-Pérsia, e neste caso aqui a Grécia, né? Um leopardo com 4 cabeças e asas. Pernas de ferro, né? A dureza. Um animal terrível e espantoso. Depois de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, veio Roma. Esse animal terrível e espantoso é Roma imperial. Depois de um dos 10 chifres, de novo, coincidência, né? 10 chifres desse animal. Surge um chifre pequeno que tinha boca, porque ele falava blasfêmias contra Deus. Esse mesmo poder perseguidor correlacionado com a simbologia de Apocalipse 13. Perfeito? Então, o que que Daniel 2 e Daniel 7 estão nos dizendo? Relembrando, né, da nossa série de Daniel, que os impérios da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal são impérios o quê? Primeiro, sucessivos. Eles não atuam em paralelo. Um derrota o anterior, tem uma hegemonia até que é derrotado pelo seguinte, tá bom? E outro detalhe é que esses impérios têm hegemonia mundial no contexto geográfico e geopolítico da época em que eles atuaram, tá bom? Não é qualquer império que a profecia escolheu, são
impérios inimigos, perseguidores do povo de Deus, mas são mundiais, tá bom? Com uma hegemonia mundial. Aqui nós voltamos a um ponto-chave muito importante. Para nós conectarmos Daniel 7 com Apocalipse 13, nós vimos que os mesmos animais citados em Daniel 7, né, que são o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, né, aparecem na ordem inversa, né? O animal terrível e espantoso, né, é a besta, que é vista em Daniel, em Apocalipse 13. Depois desse animal terrível e espantoso aqui, a besta, surge o quem? É visto o leopardo, né? Os seus pés são como de urso e a sua boca como de leão. Ou seja, o que Apocalipse 13 está nos dizendo? Olha, Babilônia, Medopérsia e Grécia, que vem de Daniel 7, estão em Apocalipse 13, na besta que surge do mar. Porque esses animais aparecem, né, misturados nas características dessa besta, ok? Então, como eu disse, né, por um efeito dominó, Daniel 2 define esses impérios, Daniel 7 confirma, reforça e dá mais detalhes, e Apocalipse 13 está nos dizendo, olha, esses impérios estão aqui, ou no corpo, a gente já está vendo a maneira, né, de ilustração do leopardo, ou nas cabeças. Percebem? Então, se a gente partir para identificar as cabeças rasgando a conexão com Daniel 2 e Daniel 7, estamos rasgando a simbologia que aparece em Apocalipse 13. Leopardo, urso, leão, 10 chifres, tá bom? Então vejam que a simbologia e a conexão de Daniel 2, 7 e Apocalipse 13 não nos permitem errar, né? Nós agrediríamos o contexto bíblico se nós partíssemos para não colocar Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma imperial como sendo as cabeças da besta de Apocalipse 13. De maneira que, a maneira de resumo, já podemos identificar as cabeças da besta de Apocalipse 13, pelo menos até aqui, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Por que que a gente insere aqui Roma papal? Aqui, pelo detalhe do chifre pequeno que surge, né, da besta terrível e espantosa. Então, Roma papal já é identificada em Daniel 7 e coincide com o barro, né, e os pés de barro e ferro coincide com o chifre pequeno, que é Roma papal. Nós explicamos isso também num outro vídeo, principalmente na série de Daniel. Então, a nossa recapitulação está totalmente conectada com Daniel 2 e Daniel 7, tá bom? Lembrando que o foco deste capítulo é Roma papal, que atuou por 1260 anos, teve a sua ferida mortal e ela será curada. Então, identificamos o foco, está aqui identificada essa cabeça. E por legado de Apocalipse 12, nós temos Roma imperial, né? Se lembra do comentário de Herodes, também sendo identificada aqui, ok? Por consequência, já que nós dizemos, né, de que não há 21 poderes que nós precisamos identificar, e sim apenas 7, esses mesmos poderes se encontram no dragão de Apocalipse 12 e na besta de Apocalipse 17. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Ok? Então vejam que nós já temos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco cabeças identificadas. O que nós faremos agora é ver se essas cabeças, entre aspas, coincidem com o período em que a besta era, não é e irá ou surgirá novamente antes de ir para a perdição. Tá bom? Não deixe de anotar sua dúvida, se você tiver algum comentário ou um complemento a fazer. No momento pós a gravação do nosso vídeo, nós teremos oportunidade de conversar. Apocalipse 17:9 diz: Aqui
o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Muito bem, vamos identificar o que são esses 7 montes, ok? Estamos tratando com um capítulo praticamente todo simbólico, né? Mulher prostituta, não é literal, é uma igreja prostituída da verdade, não é uma mulher, não é uma pessoa, uma única pessoa. Chifres é símbolo, cabeças é símbolo, besta é símbolo, tudo ali, o cálice é símbolo, né? As blasfêmias, tudo remetendo a mentiras, enganos, tudo ali é símbolo. Vamos ver se montes pode ser entendido como um símbolo ou como algo literal, tá bom? Mas a coerência nos diz de que nós precisamos entender como sendo símbolo. Por que monte pode representar reino? De acordo com a simbologia, nós vamos olhar de novo o passado. O que Daniel 2 nos disse que a pedra que foi arremessada aos pés da estátua, envolvendo os impérios que nós já citamos, né? Ela foi retirada de um monte. Todos os elementos metálicos são reinos. Então, o monte da qual ela foi cortada é um reino. Uma parcela desse reino é lançada aos pés da estátua. E essa pedra se torna um grande monte, ou seja, ele se torna um grande reino, ok? Então, usando a simbologia de Daniel 12 e não agredindo o texto de Apocalipse 17, monte representa reino, tá bom? Então, existe referência bíblica para dizer que monte é reino. E lembram-se da ilustração que nós fizemos, né? Da, da mitologia, né? Os montes representavam as cabeças de um dragão que cuspia fogo quando os trovões e os raios apareciam pouco antes da chuva cair. E as águas representavam o corpo do dragão. Vocês se lembram? Então, pela mitologia, na época de João, né? E Deus enviando uma ilustração para o profeta entender, de alguma maneira, a visão, nós entendemos pelo texto, né, pela simbologia, que cabeças equivalem a montes, ok? Porque cabeças, por outros textos bíblicos, representam reinos, tá bom? Então, nós estamos falando que tanto montes quanto cabeças são símbolos, tá bom? Então, não estamos fugindo do texto e nós não estamos indo pela literalidade, nós não estamos falando de montes literais. Aqui eu trago algo que talvez alguém poderia fazer uma pergunta, né? Vem cá, você está falando que a mulher é uma mulher prostituta, né? E você falou que a besta em algum momento vai representar o papado, o Vaticano, onde ela está sentada. A- o Vaticano está localizado, em Roma. E o Vaticano é o único lugar, né, no mundo construído sobre 7 colinas ou 7 montes. E de fato ali nós temos esses montes identificados pelos historiadores, etc, né? Quirinal, Viminal, Capitolina, Palatina, Aventina, Caélia e Esquilina. São 7 montanhas, 7 colinas literais que existem lá e nomeadas no Vaticano. Então, neste caso, nós estamos encontrando uma nova coincidência literal que favorece a identificação do Vaticano e Roma para a geografia e a simbologia que aparecem em Apocalipse 17, tá bom? Mas não é correto, não é coerente dizermos que esses montes de Apocalipse 17, 9 são montanhas literais, porque estamos falando de símbolos e símbolos e símbolos, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui nada mais é confirmar, olha, se Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma são reinos, então o texto está me dizendo, ó, lembre-se de que eles são 7 reinos, pelo legado e mensagem que Daniel capítulo 2 está nos trazendo, tá bom? Então, de novo, lembra-se quando nós mostramos que as cores, né, escarlata e púrpura coincidiam literalmente com as cores dos cardeais, e dos líderes da Igreja Católica, né, no Vaticano?
isso também era coincidência literal. A simbologia tem outro significado, tá bom? Vamos adiante. Aqui começa a conexão que nós faremos com a identificação dos tempos de existência da besta com as suas cabeças. Apocalipse 17:10 diz o seguinte: e são também 7 reis. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse termo, 7 reis. 5 caíram, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Você se lembra no estudo passado que nós vimos de que a besta ela era ou foi, né? Não é e ela será ou irá para a perdição? Então o que nós vamos fazer é colocar 5 caíram com o período verbal correto. Se caíram, está no passado. Então essas 5 estarão identificadas no período que ela era. Uma cabeça existe no período do tempo verbal correto. Não é presente, existe presente. E outro ainda não é vindo, ou seja, está no futuro, coincidindo com o tempo futuro da última condição em que a besta também estará. Por qual motivo nós fazemos isso? Pela questão gramatical, né? Tanto da língua original do grego quanto da tradução no português. E também pelo fato simples de entender que o que a cabeça é, a besta é e faz. Porque a cabeça é o centro do controle do animal, né? Assim como de um ser humano. No caso de um animal ilustrado aqui, não literalmente, né, mas através de uma simbologia, quando uma cabeça tem umas características X, ela está definindo as características da besta, tá bom? Então, quando 5 caíram, essa besta está num período que foi. Quando uma cabeça existe, essa besta está e na condição não é, tá bom? E quando uma das cabeças ainda virá, né, ela coincide com o tempo futuro, tá bom? A besta, como corpo, né, faz o que a cabeça manda, tá bom? Então, por isso nós temos 3 tempos verbais, tanto para a besta quanto para as cabeças. Então, eu listrei aqui o que a gente explicou no slide anterior, né? 5 caíram, coincide com o tempo passado. Uma, que seria a sexta, existe, tempo presente, não é, é tempo presente. Uma sétima cabeça, né? Virá, coincide com o tempo verbal futuro, tá bom? Então, estamos fazendo a leitura que o texto está nos indicando, para não rasgar a gramática, muito menos a simbologia da profecia de Apocalipse 17, tá bom? Por que que isso é importante? Vocês vão ver aqui, vocês vão entender. As cabeças, eu já tinha comentado isso, mas é importante, né? São reinos sucessivos e não simultâneos. Eles não operam ao mesmo tempo 2 cabeças, tá bom? Não são as 7 que estão gritando, não são as 7 que estão jogando águas pelas suas bocas, né? De onde a gente tira isso? De Apocalipse 12. Apenas uma das suas cabeças jorrou águas. Não foram as 7 que lançaram as águas, ok? Então sempre existe uma que está atuando, uma que está em destaque. Essa ilustração estaria errada, né? Não são as 7 que estão agressivas, né? Mostrando os dentes. É apenas uma. Porque as anteriores perderam força, passaram, não estão mais atuando. Então, a cabeça do momento define as características da besta, ok? Por isso que eu citei Apocalipse 12:15, e aqui também uma das suas cabeças foi ferida de morte. O foco não eram as demais cabeças, era apenas a cabeça que foi ferida de morte. Tá bom? Vamos adiante. Então, essas 5 cabeças que nós já identificamos por legado de Apocalipse 12:13 e uma mensagem intrínseca de Daniel 2:7, que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal, estão em branco intencionalmente porque são as 5 que já caíram
e corresponde ao período do Era, da besta, de Apocalipse 17, tá bom? Então, essas 5 que já caíram, são essas 5 que estão aqui identificadas. Vamos falar agora da sexta, tá bom? Para nós entendermos da maneira correta, o tempo verbal não é e ao mesmo tempo existe, precisamos voltar a falar de Apocalipse 13. O que a conexão de Apocalipse 13 e 17 vai nos dizer, ok? A maneira recapitulação, a besta de Apocalipse 13, ela surgiu do mar, um período onde ela mandava, né, governava nas multidões, povos e línguas. Esse período foi de 1260 anos, do ano 538 até o ano de 1798, quando recebeu uma ferida de morte. Então ela era enquanto ela perseguia, enquanto tinha águas envolvidas nessa perseguição. A partir da ferida mortal proferida pela Revolução Francesa nesse ano, as águas se secaram. Na simbologia de Apocalipse 17, isso é um deserto, né? Sem águas, desprovido de águas. E, por coincidência, nunca existe coincidência, né? Por providência, Deus escolheu um símbolo que se refere à não existência de águas, ou seja, a terra. Qual é a besta que surge por volta, não estamos dizendo no ano, né? Por volta de 1798, enquanto a besta do mar está ferida de morte. É a besta que tem 2 chifres de cordeiro, os Estados Unidos, ok? De maneira que nós não sabemos o ano, mas Apocalipse 13 nos diz: essas 2 bestas farão aliança e a imagem e a marca da besta surgirão quando novamente as águas voltarem a outorgar poder para perseguir. Então, a aliança dessas 2 bestas permitirá que as nações, povos e nações, multidões e línguas possam perseguir os filhos de Deus. Então vejam, qual é a conexão de Apocalipse 13 com 17. No período em que a besta do mar, ela não é, né, porque ela está num ferida de morte, e né, no caso de Apocalipse 13, 17 está no deserto, qual é o poder que surge? O que é? Se não é os Estados Unidos, ok? Um outro ponto importantíssimo: João é levado em visão, na visão de Apocalipse 17, ao momento em que a besta está ferida de morte. Então, João vê essa besta de 7 cabeças e 10 chifres depois de 1798 e antes do momento em que essa aliança será feita. Esse é o momento em que é tirada a fotografia da visão e mostrada para João. Então, aí João não está vendo os Estados Unidos, não está vendo mais a besta com 2 chifres, né, de cordeiro, mas nós podemos dizer que, a maneira de conclusão deste slide, quando a besta do mar não é, quem existe ou quem surge em cena, se não é os Estados Unidos, ok? Vamos ver como isso se conecta com Apocalipse 17. Era, não é, irá ou será. 5 caíram, a sexta existe e a sétima virá. Então, não coincide, entre aspas, né? Essa besta era quando não tinha sua ferida mortal proferida. Ela não é quando recebeu a ferida de morte, em 1798. Se encontra num deserto, na visão de Apocalipse 17. Porém, existe um sexto que existe nesse período conectado com o mesmo elemento desprovisto de água, a terra. Perceberam? Porque não é tão simples entender como que ela não é, mas existe um poder que é uma das suas cabeças que ao mesmo tempo existe. Ela é ou não é? Ela existe ou não existe? Apenas o tempo presente está coincidindo, não é presente. Sexta existe, ok, mas ela é ou não é? Então, essa é a pergunta que nós vamos responder. Como explicamos isso? Como é que não é e ao mesmo tempo tem uma cabeça que existe?
Vamos ler Apocalipse 17:8. A besta que viste já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Apocalipse 17:10 diz, né? E são também 7 reis, 5 caíram e um existe. Então, um existe enquanto ela não é. Uma cabeça existe enquanto a besta não é. Como nós entendemos isso? Apenas entendendo a simbologia de Apocalipse 13. Como é que a besta, que já não é, ao mesmo tempo tem um rei ou uma cabeça e um poder que existe? Apocalipse 13 nos diz, né, que a besta não é porque uma das suas cabeças foi ferida de morte. E se a cabeça está ferida de morte, a besta está sem poder, está sem as águas, se encontra no deserto, não está perseguindo. E como é que essa besta, ao mesmo tempo, tem um sexto que existe? Porque nesse período de terra, de seca, né, do deserto, surge um poder com 2 chifres de cordeiro. Ok? Perceberam, então, como é, a simbologia fica difícil de entender quando nós olhamos apenas para Apocalipse 17, mas quando nós trazemos a conexão com Apocalipse 13, nós nos maravilhamos como Deus nos ajuda a entender e harmoniosamente esses capítulos se interpretam, né? A própria Bíblia está se interpretando neste momento, tá bom? Então, qual é o legado desta conexão que nós fizemos entre Apocalipse 13 e 17? De que quando ela não é no tempo presente e ao mesmo tempo tem uma cabeça que existe, quem é o poder que é definido como uma das cabeças? Estados Unidos, ok? A partir de 1798, mais ou menos, surge como poder. Aqui nós não estamos dizendo que uma das cabeças é Roma Papal ferida de morte. Não, só coloquei entre parênteses para relembrar que a besta está ferida de morte, porque Roma Papal está ferida de morte, Revolução Francesa, mas o sexto, né, a sexta cabeça, o sexto poder aqui agora é os Estados Unidos da América, ok? Coincide com o tempo verbal presente, coincide com o momento cronológico da, da visão em que João é colocado no deserto, tá bom? Coincide com o sexto anjo que foi enviado uma taça para secar o rio Éufrates, secar as águas de Babilônia, Éufrates passando pela capital da Babilônia, né? Não existe perseguição naquele momento, tudo conectado, tá bom? Todos os símbolos conectados aqui para identificarmos os Estados Unidos como sendo uma das cabeças, ok? Então, é o que está aqui representado, né? Eu tentei ilustrar. Nós já havíamos finalizado que Apocalipse 13 nos traria a identificação dos Estados Unidos como um poder protagonista dos últimos dias. Ok? Então, vamos lembrar aqui. O que mais Apocalipse 13 nos diz? Quando esses dois poderes fizerem aliança, eles formarão a imagem da besta. Um vídeo de 1 hora falando só sobre o que é a imagem da besta. Você precisa assistir para você entender. Isso vai resultar numa marca da besta. 2 vídeos falando só sobre a marca da besta. 2 horas para explicarmos isso, né? Então, agora, resumidamente, nós estamos podendo dizer que quando os dois poderes se unirem, eles vão configurar a cura da ferida da cabeça e vão trazer de volta à vida uma besta que estava com uma das suas cabeças feridas de morte. Ou seja, a sua ferida mortal será curada de quem? Da cabeça que foi ferida. Qual é a cabeça que foi ferida? Roma papal. Consequentemente, o sexto poder será quem? Roma papal com a sua ferida curada. Por quê? Porque 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, ou seja, no tempo em que João vê a cena, Roma papal ainda não tinha a sua ferida mortal curada. E quando vier, convém que dure pouco de tempo.
quanto tempo vai durar Roma papal perseguindo, né, o povo de Deus com as águas, voltando a ter acesso, né, aos povos, nações, multidões e línguas? Com certeza será pouco tempo, porque a misericórdia de Deus será muito grande para que não sejam novamente 1260 anos de perseguição, não sejam séculos, né, de perseguição contra o povo de Deus. Será curto, será intenso, e aqui não é definido no texto, obviamente, né? Isso é uma simbologia relativa. Pouco de tempo pode significar algumas semanas, meses, alguns anos, como também pode significar um pouco mais do que isso, tá bom? Comparando com o tempo de hegemonia de cada um desses poderes, a gente pode ter certeza de que a misericórdia de Deus vai se manifestar nesse pouco de tempo quando Roma Papal tiver a sua ferida mortal curada. Ok? Então aqui está em branco o que está no passado, 5 cabeças caíram. Em laranja, uma que existe no período da visão, tempo cronológico coerente. E no futuro, em amarelo, no tempo futuro que a besta será, mas irá para a perdição. Lembre-se, é quando ela voltar a perseguir que ela terá pouco tempo de domínio e então ela será o quê? Será condenada, tá bom? Então, a besta que era já não é, é ela também o oitavo. Aqui vamos para outro texto difícil de entender. A besta que era e já não é ela também o oitavo. Não existe uma oitava cabeça, tá bom? Lembre-se disso. Essa besta é do sete, ou seja, precisa ser um dos sete e vai à perdição. Para nós entendermos isso, vamos novamente recorrer a Apocalipse, aos capítulos anteriores, tá bom? O que nos diz, isso aqui é recapitulação do estudo passado, né? A besta, o dragão de Apocalipse 12, a primeira besta do mar, Apocalipse 13 e a de 17. O dragão, ele foi ou era no céu antes da cruz. Tinha domínio, tinha poder, ele era Lúcifer. Ele deixou de ser a partir do momento em que ele foi derrotado na cruz do Calvário. Seu acesso ao céu foi impedido. E ele será novamente quando ele imitar a segunda vinda de Jesus no futuro. Um texto que nós analisaremos nos próximos episódios da nossa série, tá bom? Então percebam que a besta, dragão, que é o diabo, Satanás, ele tem os mesmos tempos verbais, passado, presente e futuro. No caso da besta de Apocalipse 13, ela, quando está com as águas, persegue, não tinha nenhuma ferida mortal em uma das suas cabeças, né? Então ela deixa de ser ou não é quando ela recebe uma ferida mortal, e essa ferida mortal será curada. Se repete os mesmos 3 tempos verbais. A besta de Apocalipse 17, ela vai perseguir no passado, né? Ela sobe do abismo, ou seja, se encontra no abismo, ok? No período escuro que coincide com a terra, com o deserto, e ela irá à perdição, tá bom? Então, como é que nós vamos conectar esses 3 tempos verbais das 3 bestas com o oitavo? Vejam, é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Creio eu, junto com as referências que eu compilei, né, que a melhor explicação para o oitavo, já que é uma besta também, é a aliança entre Roma Papal com a sua ferida mortal curada, que é um dos 7, em aliança com Satanás, quando ele imitar a segunda vinda de Jesus, né? E conceder esse dragão, né, Satanás, poder à Roma Papal curada e aos Estados Unidos. Então, esta tríplice aliança não é uma oitava cabeça, porém é a própria besta. Porque qual a própria besta? Aqui nós temos o dragão, aqui nós temos um dos 7, aqui nós temos uma das suas cabeças feridas recuperada, né, a sua ferida curada. Então,
esta interpretação, creio eu, que é a mais harmoniosa com o que Apocalipse 17:11 está nos dizendo, lembrando desses três tempos verbais, desses três bestas também, tá bom? Aqui nós não estamos envolvendo o milênio para o dragão, tá bom? Nós não estamos falando do milênio, quando ele fica preso, prisioneiro, não. É o momento antes do seu último e magistral engano, né? Tentar imitar a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, 5 caíram, um existe no período da ferida mortal, tempo de seca. Essa ferida será curada, durará por pouco tempo, Roma papal na condição ferida mortal, em aliança com os Estados Unidos, né? E a última ação do mal será a aliança maligna entre esses poderes através da autoridade que o dragão dará a Roma papal e os Estados Unidos. Tá bom? Então, a maneira de resumo, a proposta que estamos apresentando aqui para vocês, se a gente pudesse dar um nome, né, a essa interpretação, ela é historicista, na essência, porque ela considera Daniel 2, Daniel 7, e ela é entre aspas, uma crítica, né, porque eu vou mostrar historicista, né, proposta também por outros autores e teólogos da Igreja Adventista. Então, quais são os pontos positivos? E eu queria que a gente recapitulasse aqui para nós compararmos essa coerência, né, essa harmonia de Daniel 2, 7, Apocalipse 12, 13 com 17, para nós compararmos com as outras interpretações, tá bom? Um ponto positivo, a besta não é durante a ferida mortal, ok? Ou seja, ela deixa de ser quando uma das suas cabeças está ferida de morte, é um ponto positivo. As cabeças são são reinos e não pessoas. Não existe nenhuma referência bíblica para que uma cabeça represente uma pessoa apenas, tá bom? Representa as duas coisas, pessoa e reino ao mesmo tempo. A gente vai mostrar por que isso daí. O sétimo reino dura pouco tempo. De fato, Roma papal, né, com a ferida mortal curada, vai durar pouco tempo. A besta representa uma tríplice aliança. Estamos falando do oitavo, né? Roma papal, o dragão e uma nova ordem mundial, quando nós falamos dos 10 chifres, tá bom? A sexta cabeça é o papado ferido, correto do ponto de vista do deserto, momento cronológico da profecia, tá bom? Os Estados Unidos, enquanto Roma papal está ferida de morte. Os Estados Unidos existia um certo ponto de fraqueza nesta interpretação. Alguém poderia dizer assim, peraí, mas em Apocalipse 12, os Estados Unidos é uma outra besta, não é uma cabeça. Ok, argumento válido. Porém, existe uma referência, né? O dragão também ele é uma besta em Apocalipse 12 e ele pode aparecer como uma besta ressurgindo do abismo na condição oitava, né? Do oitavo rei, tá? Então, os Estados Unidos é um poder. O fato dela ser uma besta em Apocalipse 12 não impediria que ela seja uma das cabeças de Apocalipse 17, tá bom? O dragão é um poder, assim como é Apocalipse 12 é uma besta, né? E ele usa reinos, cabeças. Então, ambos os argumentos estão conectados, uma certa fraqueza, mas um pode complementar o outro para ainda manter um ponto positivo aqui, tá bom? Um outro detalhe, os Estados Unidos como um poder criando a imagem da besta, tá bom? Por que que eu intencionalmente tirei os Estados Unidos daqui, da sétima e da oitava? Porque existem textos de Ellen White, que vou mostrar daqui a pouco, que definem que quando os Estados Unidos criarem a imagem da besta e junto com o papado, né, criarem um decreto dominical, ali será a ruína nacional dos Estados Unidos. Então, nesse aspecto, é, eu, isso aqui é pessoal, isso é meu, tá bom? Porque a referência do pastor Bohr, principal fonte para sustentar esta interpretação, ele mantém os Estados Unidos em cena na sétima e na oitava. Porém,
Ellen White comenta várias e várias vezes que os Estados Unidos irão para uma ruína nacional, ou seja, eles perderão poder, tá? Como eu disse, né, essa interpretação nunca será definitiva, mas apenas como um comentário crítico, né, do aspecto positivo, a interpretação baseada na interpretação do pastor Bohr, Stephen Bohr. Um outro aspecto fundamental e positivo, precisa haver coerência com Apocalipse 12 e 13. As cabeças precisam vir de Daniel 7 e Daniel 2, tá bom? Então, esta é a interpretação que eu considero mais coerente com todo o contexto, com toda a simbologia e com toda a integração com Daniel e Apocalipse, tá bom? Então, aqui, os textos que eu estava comentando, né? Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, de tal forma que são princípios de liberdade, lembra-se, 2 chifres de cordeiro, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida, curar a ferida, né, de uma das cabeças, dar vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Testemunhos Seletos 2, volume 2, páginas 319 e 320. Mais textos, né? Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, no 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida da ruína nacional. E ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sobre o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Ok? Então, a maneira de lembrança, né? A besta que era, já não é, ela também o 8º, e é do 7, vai à perdição, se aplica aos 3 poderes. No futuro, o dragão vai imitar a segunda vez de Jesus, a besta de Apocalipse 13 terá sua ferida curada, e a besta de Apocalipse 17, junto com a mulher, né, que está sustentada por essa besta, irá à perdição. Por que o número 8, né? O 8º, que não é uma cabeça, mas aparece aqui. O número 8, na Bíblia, é um símbolo de recomeços, de inícios e de ressurreição. Quando a gente estuda o santuário, a gente vê que o número 8, né, é o número de dias, é o período para o qual a festa dos tabernáculos era celebrada. Davi e Salomão foram os correspondentes 8º filhos, ambos símbolos, né, e tipos de Cristo. Então, os cristãos, eles foram chamados a ressuscitar em Cristo pela fé, através da circuncisão, pela fé, né, simbólica, que ocorria no 8º dia, tá bom? Isso está em Colossenses 2, 11 e 12. Em grego, Jesus simboliza 888. Então, o que que nós temos aqui? O 8 é um símbolo de recomeço, faz menção à ressurreição de Cristo. E como nós vemos a contrafação do inimigo em todos os seus poderes, né? Nós vemos aqui uma paródia, né? É uma imitação pálida, totalmente desprovida, né? Do real poder que foi a ressurreição de Jesus, para trazer o quê? A vida, estes 3 poderes. O inimigo enganando o mundo inteiro, é a besta de Apocalipse 13 com a ferida, com a cabeça ferida, né? Perdão, com a cabeça curada,
a sua ferida curada, e a besta de Apocalipse 17 levantando-se para perseguir, ok? Então, do ponto de vista da contrafação, o que a simbologia divina está nos dizendo é que o inimigo vai tentar imitar a ressurreição de Cristo, né? Através da ressurreição dos seus poderes do mal, tá bom? A partir deste momento, e talvez indo um pouco mais rápido pela questão do tempo, eu vou apresentar quais são as outras alternativas de interpretação das sete cabeças, tá bom? Uma delas afirma de que seriam sete formas de governo ou reinos de Roma: os reis, os cônsules, os decênviros, os ditadores, os triunviros, os imperadores, os exarcas de Ravenna e os papas. Sete maneiras, formas de governo de Roma. São os pontos negativos? A besta não é durante um dos reinos da Grécia, aqui, né? Então, ela não coincide com o tempo verbal que a gente comentou. Um ponto positivo: as cabeças são reinos e não pessoas, não reis, ok? Um aspecto negativo: a cabeça como comando, né? Aqui é trazido como se fosse um chifre, o chifre pequeno apenas dando destaque a Roma, porque não está aparecendo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né? Aqui se dá um destaque ao chifre, né? Um chifre pequeno não é a mesma coisa que uma cabeça, é totalmente diferente, tá bom? É um aspecto negativo. Perdão, esse aqui está desatualizado. Acabei não conseguindo fazer. Esse aqui está vindo de outra linha interpretativa, tá? Outros aspectos negativos, né? O oitavo não é um dos sete. Os papas não estão nas cabeças anteriores, tá bom? O tempo de João, ele é desconsiderado, né? Os imperadores, não, nesse caso está considerado. O tempo de João é considerado apenas como o tempo em que ele existia, tá bom? Ou seja, João, na época dos Césares, ele estava exilado, mas precisa se considerar o deserto, né? O tempo em que a besta foi ferida uma das suas cabeças ferida de morte, tá bom? E um aspecto totalmente negativo: não leva em consideração a integração de Apocalipse 12, 13 e nenhum dos elementos de Daniel 7 que estão em Apocalipse 13 é levado em conta na identificação das cabeças, tá bom? Essa interpretação fala a respeito dos reinos de Roma. Qual é a historicista, né, que alguns e boa parte dos teólogos adventistas defendem, e ela foi apresentada na lição da Escola Sabatina de alguns anos atrás? O principal defensor esqueci o nome do pastor, me desculpem. Depois eu lembro, depois eu falo para vocês, tá? Ele apresenta como sendo as cabeças Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal e o oitavo seria Roma Papal com a ferida curada. Quais são os pontos negativos? Primeiro, a sexta cabeça existe no tempo de João. Ele usa, né, dizendo de que quando João viu que a besta não é quando ele vivia, quando Roma Imperial o levou para o exílio. E o texto e a simbologia bíblica não diz isso, né? Ele leva para o momento do deserto. Um aspecto positivo: as cabeças são reinos e não reis, não pessoas. Um aspecto negativo ou fraco, né? O sétimo reino, Roma Papal, é o que mais duração teria em comparação aos anteriores. Aqui estão os anos de hegemonia: 68 anos, 207, 163, 644. Roma Papal teria, desde o seu surgimento, já 1.400 anos. Então, é uma incoerência dizer que o sétimo duraria pouco tempo, né? Outro detalhe: por que se coloca Egito e Assíria desintegrando de Daniel 2 e Daniel 7, sendo que também a Etiópia perseguiu Israel, a Síria, diferente da Assíria, né? A Alemanha, né, matando judeus,
Por que que essas nações não entrariam e apenas Egito e Assíria seriam escolhidas, né, como essas cabeças? Não há uma coerência, né? É, no caso do sétimo, o legado de Apocalipse 13, né? Uma das suas cabeças precisava ter uma ferida de morte. Aqui, Roma Papal aparece no futuro, né? Quando ela será, mas ela não aparece no período anterior, quando ela terá sua ferida de morte, tá bom? Isso nos faz crer que Roma Papal, no período em que ela será a sétima, terá a sua ferida de morte ainda proferida, há uma certa inconsistência, né? Outro aspecto negativo, Apocalipse 12 e 13 não são considerados, integrados. Um aspecto positivo é que os reinos Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma aparecem sim identificados daqui até aqui, né? Tá bom? Então, aqui apresentamos pontos a favor e pontos contra desta interpretação aqui, poderia ser chamada apenas historicista, tá? Existe uma variação que é chamada historicista futurista. Ela pega Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A quinta é Roma Papal, né? A sexta é Roma Papal ferida, é um ponto positivo. A sétima seria Roma Papal curada, e ela se conectaria e ainda seria a Roma Papal curada. Aqui haveria uma repetição, ok? Tem vários aspectos positivos nessa interpretação, porém eu vou destacar os negativos aqui. Roma Papal ferida, aqui, ela não deveria ser uma cabeça, né? Porque cabeça representa poder, e enquanto Roma Papal está ferida, ela não é uma cabeça, né? Diferente daquela que eu defendi um pouco mais, que na condição da sexta cabeça, os Estados Unidos aparecem enquanto Roma Papal é ferida, tá bom? Um outro aspecto negativo é o oitavo está representando apenas Roma Papal curada, ou seja, não há uma integração com Apocalipse 12, o dragão, né? Um outro aspecto fraco, né, ou negativo. Qual a diferença entre a sétima e a oitava? Né? Aqui não há uma diferença clara, como seria apenas uma sequência, como se explicaria, né, que o oitavo é exatamente o sétimo, tá? Aspectos positivos, há uma integração com Apocalipse 12 e 13, parcialmente, e os poderes de Daniel 7 são identificados aqui, ok? Até as 5 primeiras cabeças. Eu prometi várias vezes, porque essa interpretação é muito falada, né? Os últimos anos ganhou muita força, a interpretação futurista de que as 7 cabeças são 7 papas, né? São 7 reis literais em forma de pessoas mesmo, né? Reis soberanos representando os papas. Essa interpretação, ela vai usar 3 princípios como base, tá? E só para a gente recapitular aqui. O papado, Roma, é identificado como a besta, tá bom? Então, a partir desse raciocínio de que o papado é a besta, né, o Vaticano, os reis precisam pertencer ao papado. É um raciocínio lógico, coerente, tá? Então, como o texto diz, são reis, né? Esses montes também são reis. Então, os defensores entendem de que não se interpreta a interpretação. A interpretação está dizendo, são reis, são pessoas. Então, nós não podemos desinterpretar o que o próprio Deus está interpretando no texto bíblico, tá bom? Mas nós já explicamos isso, né, com um argumento muito forte de que é, rei representa uma pessoa e também um reino, tá bom? Então, a base dessa interpretação surge a partir do fato histórico, né, que ocorreu em 11 de fevereiro de 1929, quando Benito Mussolini, né, um general italiano, através do Tratado de Letrão, devolveu ao papado, ao Vaticano, um território geográfico que se encontra em Roma, né, o atual Vaticano, e definiu o Papa como um rei, como um soberano, devolvendo-lhe o trono. Então, essa interpretação diz de que a partir desse ano os papas são considerados como reis. Então, juntando com Apocalipse 17, que supostamente esses montes são reis, começam-se a contar a partir de Pio XI, né?
Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II. 5 caíram e o sexto é no momento em que surge esta teoria, esta interpretação, tá bom? Então, eles argumentam dessa maneira também. De maneira que o sétimo, pela sequência de depois de João Paulo II veio Bento XVI, né? E ele durou pouco tempo, sim, há uma certa correlação em relação ao tempo, né? Por exemplo, de João Paulo II, que foram mais de 20 e tantos anos, né? Então, Bento XVI, de 2005 até 2013, quando renunciou. E hoje estaríamos numa condição onde o sétimo é formado por Bento XVI e Francisco, porque ambos são papas, né? Um é emérito e o outro é atuante. Então, o oitavo, que é um dos 7, que seria Francisco, né? Que pertence ao 7, porque hoje estaria junto com Bento na posição número 7. Ele seria o último papa, pois ele seria um dos 7 e seria o oitavo. Até quando ele estaria no poder, né? No trono de São Pedro? É a pergunta. Então, esta é a argumentação resumida e utilizada pelos defensores desta interpretação futurista. Alguns problemas, né, aqui, né? A mulher prostituta apenas é focada como sendo a Igreja Católica. Então, tudo vem, Roma, Vaticano, a Igreja Católica, está se olhando um contexto apenas de Apocalipse 17, não está se olhando um contexto mais amplo de Apocalipse 12, as mulheres, né? A verdadeira e a impura. Não está se olhando para Daniel capítulo 2, capítulo 7, tá bom? Vamos analisar aqui, estão aqui então os 5 que caíram, né, de Pio XI até João Paulo I. A teoria surgiu com João Paulo II, quando ele existia, né? Bento XVI e Francisco, até quando os dois, né? Eles estão propondo que somente quando os dois morrerem, que de fato Francisco, perdão, somente quando Bento morrer, que Francisco se tornará o último. Ou ainda estão começando a fazer algumas adaptações e dizendo de que quando Francisco morrer, provavelmente o oitavo, que será um diferente de Francisco, será o último, tá bom? E aqui colocam a Satanás como dando poder a Roma papal, etc, etc, tá? Então, alguns pontos fracos, né? A besta não é, quando surge a teoria, não se leva em questão o tempo cronológico de João, da visão, do deserto, tá? As cabeças são reis, pessoas, quando o texto bíblico nos afirma que são reinos, tá bom? Mais ou menos, positivo, forte ou fraco, o sétimo reino duraria pouco tempo. Nós não sabemos até quando, né? Estará Francisco no trono e Bento XVI ainda vivo. Um aspecto positivo, uma aliança entre o dragão e o oitavo, ok? Um aspecto negativo, João Paulo II, ele não está na condição de Roma papal ferida. Perdão, isso aqui seria positivo. Ele se encontra no momento em que Roma papal está ferida de morte, tá bom? Alguns até alegam e dizem de que João Paulo II foi ferido e ele se recuperou, né, num atentado, e ele se recuperou, etc. Mas aí começam essas especulações e adaptações. Um aspecto muito forte e negativo é que Itália, né, através de Benito Mussolini, devolve o trono a Roma. Não há participação nenhuma dos Estados Unidos nessa devolução do trono, né? Sendo que a profecia de Apocalipse 13 indica que os Estados Unidos configurarão o retorno de Roma papal ao poder, tá? Outro detalhe, os papas são considerados reis antes de 1929 e não somente após 1929, tá bom? Houve uma adaptação desta teoria. Em algum momento disseram que João Paulo II ressuscitaria para que ele fosse o oitavo. E isso ocorreu antes de Bento XVI renunciar. Então, esta suposta ressurreição perdeu muita força quando Bento XVI renunciou. Então, eles arranjaram a teoria para dizer que Bento e Francisco são o sétimo, tá bom? E aqui a pergunta é qual cabeça ou qual deles recebeu uma ferida de morte? Um aspecto negativo, creio eu, alguns atribuem a João Paulo II,
mas é questionável. Mas o principal argumento, né, creio eu, ponto fraco, é que não leva em consideração o legado de Apocalipse 12, 13 e as, os poderes de Daniel 7 não aparecem nesta identificação, tá bom? Então, aqui, nós indiretamente não colocamos um tempo aproximado da segunda vinda de Jesus, né? Porque bastaria que Francisco morresse, que nós já poderíamos dizer, Jesus já volta logo em seguida, né? Não é o caso da interpretação que nós apresentamos como sendo a mais coerente, tá? Só como ilustração, né? Algumas contradições dos reis como sendo papas. Aqui, Itália aparece em cena no ano de 1929. Aqui se dá a entender de que a ferida mortal já foi curada, não foi, né? A perseguição ainda não está ocorrendo, a imagem da besta não foi formada ainda, o decreto dominical não surgiu, tá bom? Então, há algumas inconsistências nessa perspectiva. Também na questão dos montes, né? Como a gente disse, de repente se traz uma literalidade aos montes, às 7 colinas de Roma, tá bom? Aqui se usa o próprio texto para dizer são também reis, são também pessoas. Não, isso agride o texto, né? O contexto bíblico aqui, tá? Porque dizer que um rei é uma pessoa num contexto simbólico é agredir o contexto, tá bom? Outro detalhe, como conciliar um monte como sendo rei? Afinal, é monte, é uma montanha ou é um papa ao mesmo tempo? Porque o texto diz, cabeça equivale a monte, equivale a rei, tá? Então, não há uma consistência na explicação lógica. Ora é montanha, colina, ora é um rei, um papa. Já na interpretação que nós estamos propondo, né, o símbolo monte é um reino, um rei é um reino e uma cabeça é um reino. Então, todos os símbolos seguem uma coerência simbológica, tá bom? Então, o símbolo é definido pelo contexto. Quem defende essa teoria, eles dizem de que quando há uma explicação de algo, quer dizer que esse algo é um símbolo, tá bom? E não é assim, é o contexto que vai dizer se é símbolo, tá bom? Então, aqui só para mostrar, né? Existem vários teólogos que vão trazer várias opções, Estados Unidos, o comunismo, a França, Roma Imperial e Papal. Lembrando aqui que aí, o comentário bíblico adventista define que não há suficiente evidência bíblica para identificar as 7 cabeças, etc, etc, etc. Tá bom? Então, por isso, nós não vamos propor e dizer que a nossa interpretação, a nossa compilação é a definitiva, mas estamos defendendo os pontos mais fortes dela e apresentando aqui para vocês. Tá bom? Existe uma adaptação, né, da historicista futurista também, trazendo a França revolucionária. Eu cheguei ao conhecimento desta interpretação através do canal do Tiago, não me lembro sobre o sobrenome dele, tá? Do Timóteo, eles são estudiosos da palavra de Deus, eles colocam a França revolucionária aqui também, tá bom? Pela questão do tempo, eu vou passar um pouquinho mais rápido, vocês podem consultar, dar uma lida aqui depois na gravação do vídeo. Aliás, eu me equivoquei, essa daqui é a do canal História na Profecia, tá bom? Qual é a base desta teoria que traz Daniel 7 como base? Ela vai dizer as 7 cabeças, isso mesmo, as cabeças da besta de Apocalipse 17, elas são as cabeças de Daniel 7, ou seja, vão dizer que as 4 cabeças do leopardo precisam entrar na identificação das cabeças de Apocalipse 17, de maneira que Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia vai ter 4 reinos, sendo de Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco, seriam a terceira até a sexta cabeça ali identificadas, tá bom? Aparecendo o trono de Satanás de Apocalipse 2 no reino de Pérgamo, ok? Então vai aparecer Roma Imperial como 7ª cabeça, porém
um forte argumento contra, né? Roma imperial e Roma papal aparecem juntos. Em nenhum momento as cabeças são paralelas, sempre precisam ser sucessivas, um ponto fraco. E outro, se nós somarmos o tempo de atuação de Roma imperial e Roma papal, de longe seriam os de maior tempo, e o sétimo deveria durar pouco tempo, né? O oitavo seria uma falsa religião e Babilônia uma congruência dos poderes do mal. Tá bom? Vários pontos contra, né? O momento em que a sexta, né, uma existe, deveria ser uma ferida, a besta com a ferida de morte, tá? O período do deserto, o período cronológico da visão, João no deserto, né? Positivo, cabeças são reinos, não reis, ok. Cabeças como comando, né? Aqui se colocam 4 subdivisões da Grécia. Esses reinos participaram de forma paralela, não foram sucessivos, né? Esse é um ponto gritante, muito a destacar como negativo, tá bom? Como eu disse, esse daqui seria o que mais dura e não o que deveria durar pouco tempo, tá bom? Não se leva em conta João na visão do deserto, né? Aqui, Roma papal ferida, de Apocalipse 13, deveria fazer parte de um dos 7. Aqui ela está no sétimo e ainda junto com o Roma imperial, tá bom? Aqui eles levam em conta a literalidade dos 7 montes também, creio eu que é negativo, enfim, tá bom? Vamos para o final do nosso estudo. Desculpem pelo tempo mesmo, tá bom? Mas é importante a gente fechar a questão dos 10 chifres. Quais são os 10 chifres? Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora. Esse número é emblemático porque aparecem 10 dedos na estátua de Daniel 2 e são 10 chifres na ilustração de Daniel 7. 10 chifres nas 3 bestas de Apocalipse 12, 13 e 17. Quais são esses 10? Pensando que no futuro esses 10 chifres entregarão poder, porque chifre representa poder, né? Eles têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Hoje existem 10 blocos, reinos, 10 blocos econômicos que no mundo globalizado bem poderão entregar o seu poder para a imagem da besta formada entre os Estados Unidos e o papado, tá bom? Então, é uma proposta que bem pode ocorrer. Aqui nós temos Mercosul, América do Norte e a União Europeia, entre os mais comuns identificados, tá bom? Apocalipse 17 e 16 diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Este é o fim desse poder. Este será o fim. Nem o próprio Deus atuará destruindo esse poder. Serão os próprios poderes, né? Esse número 10, os próprios reis caindo no engano, né? Que eles engoliram quando a mensagem do forte pregão levar a verdade ao mundo e eles se atentarem que foram iludidos pela mulher prostituta, então eles devorarão a sua carne, né? Essa referência, ela ocorre quando nós estudamos Daniel 11. Não sei se vocês lembram, os reis, né, do norte e do sul. O rei do norte, que é o mesmo, né, de Apocalipse 17, a besta, ele chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O rei Senaqueribe, nós estudamos isso, representa o rei do norte. Os seus filhos mataram o próprio rei Senaqueribe, ilustração de Isaías em relação ao rei do norte, tá bom? Outras referências do passado, Elias, né, no Monte Carmelo, foi o povo de Israel que executou a condenação dos falsos profetas. Quem foi que consumou a morte de Amã na história de Esther? Se não foi a sua própria arma, né? A sua própria, ele criou uma forca para os israelitas e foi com a sua própria forca que ele morreu. Em Daniel 6, né? Os que tramaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões e eles foram mortos.
A cilada que eles montaram contra o povo de Deus foi usada para destruí-los, né? Então, isso no passado já nos mostra o que vai ocorrer no futuro. E ainda no aspecto histórico, né, quando Jezabel se aliou com Acabe para criar leis de idolatria contra o povo de Israel, ela foi jogada, né, do alto do palácio por aqueles que reconheceram o engano e a idolatria, e ela foi exposta às aves, aos animais, às bestas do campo, né? E todas essas histórias, ilustração do que vai ocorrer com os poderes ilustrados, tanto a mulher quanto a besta de Apocalipse 17, tá bom? Então, o mal vai manifestar a sua vingança contra os poderes enganadores. É assim que termina o capítulo 17 de Apocalipse. E existe um texto que é esperança para todos nós, né? Estes combaterão contra o Cordeiro, os poderes de Apocalipse 17, e o Cordeiro os vencerá. Amém, né? Glória a Deus por isso. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Que você e eu possamos fazer parte desse povo que vai resistir aos ataques dos últimos dias, na esperança de que isto vai se cumprir. Oremos. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, nosso bom Pai, queremos te agradecer pelas bênçãos de nós podermos ainda estudar este material, enquanto as profecias não se cumprem. Obrigado porque o Senhor conhece o fim desde o início e que o teu filho será o vencedor. Apesar do engano, apesar da perseguição, todos esses poderes serão destruídos e nós poderemos um dia ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Abençoe cada estudante, cada pessoa que está interessada no estudo das profecias. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.